Boa noite, irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham. Eu quero fazer um estudo na linha de tempo. Eu quero, junto com vocês, compreender os tempos dentro da nossa história humana. Por exemplo, alguns estudiosos, eles dividem o tempo, esses períodos da história humana, em 7 dispensações. Nós teríamos a primeira dispensação, segundo esses estudiosos, que é a dispensação da inocência. Esta é a primeira dispensação, ela é precedida pela criação e ela recebe, vamos dizer assim, este nome porque Adão e Eva eram inocentes, não conhecendo o pecado ainda por experiência. É o período antes da queda. A segunda dispensação, então, segundo os estudiosos, é a dispensação da consciência. E ela se chama assim porque a humanidade tinha, a partir da queda, que se conduzir segundo as normas ditadas por sua consciência. Então ela começa, vamos dizer assim, em Gênesis 3:23, não é? Tá bom? E próxima dispensação, a terceira dispensação, ela é chamada de dispensação do governo humano. Tá? A dispensação da consciência termina em fracasso, porque a humanidade não obedeceu às determinações de sua consciência. E essa se chama agora então governo humano, porque Noé foi posto como um guia para o povo, ou pelo menos como governador da sua casa. Então é uma dispensação que começa agora no fim do dilúvio. Tá? Ela durou aí 427 anos. Né? Aí, segundo os estudiosos, vem uma dispensação chamada dispensação da promessa, quarta dispensação. Com o fim da dispensação do governo humano, aquela que foi iniciada com o governo de Noé sobre a sua casa, a dispensação da promessa, ela surge a partir do chamado de Deus a Abraão, onde Deus faz uma promessa a Abraão. Né? E a gente lê lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Depois da dispensação da promessa, vem a dispensação da lei. Então essa é a quinta, né, dispensação. E aí nós podemos ter textos básicos aí, Êxodo, né, capítulo 13, versículo 1. Ela começa no Monte Sinai, e essa dispensação da lei termina com a morte de Cristo na cruz. A sexta dispensação é a dispensação da graça. Então a lei fracassou, o homem não pôde cumprir a lei, né, de Deus. Então, Cristo morre em nosso lugar, paga o preço de nossos pecados, e através então da morte de Cristo, do seu sacrifício, tendo este cumprido toda a lei, nós agora recebemos pela graça, não por mérito nosso, a salvação provinda de Deus. Essa dispensação então se inicia com a morte de Cristo na cruz, se chama então dispensação da graça. Segundo os estudiosos, né, ela terminará com a vinda de Cristo em glória. Para alguns, esta dispensação da graça, ela termina com o fim do período das dores, no início da tribulação. E a sétima dispensação
segundo os teólogos, seria a dispensação do reino milenar. Então essa seria a sétima e a última dispensação, né, que precede o novo céu e a nova terra. Neste período de 1000 anos, Cristo então reinará e colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés, conforme o texto de Efésios. Então essas são as divisões daqueles que são chamados dispensacionalistas, né? Que dividem, tá, as eras, né, o tempo, nestas 7 dispensações, tá bom? Eu quero poder assim olhar com vocês, independente que você creia nesta divisão exata das 7 dispensações, mas eu quero tentar mostrar para vocês estas divisões bíblicas ou as falas bíblicas dentro destes tempos, para que a gente consiga compreender de fato onde estamos, né? E quando você poder ler a Bíblia ou alguma fala de Jesus, entender aonde você se encontra. Então eu vou tentar mostrar isso para vocês, tá bom? Nós vamos começar apresentando aí nesse quadrinho amarelo a lei. Seria então o período que antecede a morte de Cristo. Então seria a dispensação da lei, né? Que nós vimos que começa lá com Moisés e ela vai então até a morte de Cristo. Durante esta dispensação da lei, Jesus nasceu. Então Jesus nasceu sob a dispensação da lei. E Jesus cumpriu toda a lei. Ele viveu no período da lei e cumpriu toda a lei. E este período vai até a morte de Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo aí no quadrinho amarelo a lei. Vocês veem lá na bolinha vermelha a primeira vinda de Jesus, se refere ao tempo que Jesus nasceu. Então ele nasceu no período da lei. E vocês têm aí a cruz em azul, que simboliza então, né, a cruz de Cristo. Quando Cristo morre, termina o período da lei. Para algumas pessoas, nós entramos neste período no chamado período das dores. Alguns, tá, estudiosos acreditam que o período das dores começou também em Pentecostes, né? Começou a partir dos discípulos, mas a grande maioria dos teólogos entendem que o período das dores começou já com o nascimento de Jesus. Jesus foi perseguido já desde seu nascimento. Herodes mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu. Depois, né, a gente sabe que José e Maria fugiram para o Egito, só retornaram com a morte de Herodes. Aí Jesus é perseguido por causa das suas pregações, né? Ele quase foi morto pelos judeus de sua época, pelos religiosos, até chegar à morte da cruz. Então, para grande parte dos teólogos, na verdade Jesus inaugura o período das dores. O período das dores que nós estamos vendo aí nesse quadrinho aí marrom, tá? Ele se estende então até o início da tribulação. Nós estamos vivendo neste período, no período das dores. Se eu pudesse marcar, né, vamos dizer, nesse quadro aí, o local em que nós nos encontramos no período das dores, onde eu acredito, embora não dê para afirmar com muita precisão, que nós nos encontramos dentro deste período chamado período das dores, eu marcaria bem próximo do fim deste período, conforme vocês podem ver aí nessa bolinha roxa, tá? Algum tempo atrás eu venho dizendo que eu acredito que nós temos mais uns 60 anos antes de entrarmos no fim do período das dores e entrarmos na tribulação.
Mas eu confesso que hoje, nesse momento, eu acho que temos até menos tempo do que isso. Não quero com isso alarmar ninguém, porque ninguém sabe exatamente quando se cumprirá, os dias, ou exatamente onde estamos no tempo chamado período das dores, tá bom? Essa é apenas uma opinião pessoal minha. Eu penso que nós estamos chegando no final do período das dores. Agora, um outro evento que eu gostaria de destacar é o Pentecostes. Então, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, passou um tempo, houve o derramar do Espírito Santo. Este derramar do Espírito Santo é chamado pela Bíblia de Pentecostes. Então o Pentecostes, ele acontece já dentro do chamado período das dores, segundo a grande maioria dos teólogos. Para alguns é aí que começa o período das dores. Mas este acontecimento do Pentecostes, ele dá início também ao período que a Bíblia chama de últimos dias, que a gente pode ver em Atos, quando Pedro diz que o que havia acontecido no derramar do Espírito Santo era que o profeta Joel havia profetizado no capítulo 2 do seu livro, no verso 28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Este acontecimento, segundo o apóstolo Pedro, é a inauguração dos últimos dias. Então nós temos que no Pentecostes se inauguram os últimos dias. Portanto, nós vivemos já nos últimos dias. Ao mesmo tempo, nós já estamos no período das dores. Este tempo chamado últimos dias, onde nós estamos vivendo o período das dores, é para os dispensacionalistas o período da graça. Então, estes períodos, período da graça, últimos dias, período das dores, acaba com o início da tribulação. É por isso que quando Jesus está falando sobre os últimos dias, e ele fala assim de vários sinais a respeito dos últimos dias, ele diz que haverá terremotos, fome, pestes, falsos profetas, enfim, ele está dizendo que todas estas coisas precisarão acontecer, mas que ainda não é o fim. Por que ainda não é o fim? Porque ainda virá a tribulação. Então, quando termina o período das dores, se inicia a tribulação. Quando terminar o período que nós chamamos de últimos dias, vai se iniciar a tribulação. Para alguns, esse período da graça dos últimos dias, ele se estende, para o período da tribulação. E ficaria então desta forma a linha do tempo. A tribulação, segundo a própria profecia de Daniel, ela tem uma duração de 7 anos. Então nós temos 3 anos e meio, período este em que o anticristo se manifesta. Nestes 3 anos e meio primeiro, é tempo de paz, é um tempo onde vai acontecer muita apostasia, e segundo a Bíblia, os fiéis se apostatarão na fé. Mas no término dos primeiros 3 anos e meio, e na segunda metade então destes 7 anos, o anticristo passará então a perseguir os cristãos, a perseguir aqueles que professam ainda a fé em Cristo de uma maneira muito violenta. E será tempos de grande dor, a qual Jesus descreve no livro de Lucas como nunca houve na terra. Por isso é chamado de grande tribulação. Após então estes 7 anos, onde nós teremos a tribulação e a grande tribulação, virá o reino milenar. 1000 anos, onde Cristo então reinará, que segundo os dispensacionalistas é a última dispensação. Para os amilenistas,
O milênio, ele já está acontecendo. Por isso que eu tenho aqui agora uma mudança no gráfico, como vocês estão vendo. O milênio, ele não vai acontecer depois da tribulação, da grande tribulação. O milênio já está acontecendo. Ele não é literal. O milênio, ele acontece no coração dos homens, desde o tempo que Jesus veio pregando o evangelho, Jesus morreu na cruz, e os seus discípulos continuaram pregando. O reino já está presente de Deus. O milênio, então, já é contado. Então, ele não é 1000 anos literalmente. O reino milenário é apenas uma figura de linguagem para mostrar que Cristo já está reinando. E para estes, então, após o término do período dos 7 anos de tribulação, já acontecerá o julgamento, conforme vocês podem ver no nosso gráfico. Mas o que eu quero agora mostrar para vocês no gráfico é a respeito da segunda vinda de Jesus. Então, Jesus veio na primeira vez, se fez carne, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e lá está. Mas Jesus retornará, ele prometeu, ele vai voltar. A volta de Jesus, então, se dará no término da tribulação, no término deste período de 7 anos de tribulação, onde Jesus vem e aí então ele vai lutar, contra todo o governo estabelecido, anticristo. Vamos ter a grande batalha do Armagedon, para que depois Jesus então proceda com o reino milenar. A palavra de Deus nos diz que um dos acontecimentos no tempo nosso, da nossa história humana, é o arrebatamento. Para algumas pessoas, o arrebatamento ele vai acontecer antes do início da tribulação e no fim, então, do chamado período das dores. Este arrebatamento é chamado pelos estudiosos de pré-tribulacionista, porque ele acontece antes da tribulação. Para outros, o arrebatamento ele vai acontecer no meio do período da tribulação. Então, como eu disse, nós vamos ter a tribulação está dividida em 2 períodos. Os 3 primeiros anos e meio é de paz, onde não haverá perseguição à igreja, aos cristãos, onde o anticristo vai iludir muitas pessoas, desviando-as da própria fé. Este período, então, da tribulação se encerra, este primeiro período se encerra com a igreja sendo arrebatada. Isso é chamado de mid-tribulacionista ou mesotribulacionista. São aqueles que creem no arrebatamento no meio do período chamado tribulação. Mas também existe um grupo que crê no arrebatamento quando completarem os 7 anos de tribulação. Para estes, a igreja vai passar pela grande tribulação. Esses os estudiosos chamam de pós-tribulacionistas. Eu acredito que dessa forma você consiga compreender já bem como é que está dividida na Bíblia os tempos, e quando a Bíblia se refere aos últimos dias, ao período de tribulação, ao arrebatamento. Então é importante aqui definir qual é a verdade, se é pré-tribulacionista, se é mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não é isso que é importante, porque isso de fato não compromete nossa salvação em nada, não compromete a nossa fé em nada. São apenas posições tomadas por um grupo ou outro grupo a partir de alguns versos bíblicos. Eu tenho minha maneira de crer, não estou querendo que você creia da mesma forma que eu. Estou tentando apresentar para você de uma forma bem neutra, se assim posso dizer, essas posições todas. Eu sei que talvez ainda há algumas coisas que você gostaria de saber, de curiosidade, de pergunta a respeito de tudo isso. Eu vou tentar falar algumas coisas aqui, quem sabe te ajuda um pouquinho mais, tá bom? Nós temos uma visão que é pós-milenista, isso significa depois do milênio.
Consiste então numa crença de que o milênio ele é um período indefinido de tempo na própria era em que vivemos, sendo que Jesus voltará ao final desse período. Então, nesse sentido, Jesus não vem e inaugura o milênio já está inaugurado e Jesus virá. Vamos dizer assim, para estes, isso se refere a um período nos dias finais da igreja militante, quando, sob a influência do Espírito Santo, a verdadeira religião será grandemente estimulada e revivida. Os membros das igrejas de Cristo ficarão tão conscientes da sua força em Cristo que chegarão a uma abrangência antes desconhecida e triunfarão sobre o poder do mal, tanto dentro quanto fora dela, né? E eles vão fazer com que o reino, vamos dizer, de Cristo se estabeleça. Muitas pessoas creem dessa forma, né? Muitas pessoas hoje pregam dessa forma, né? Alguns até, eu diria, de grande influência no nosso meio teológico. Para estes, haverá um período aí de grande paz e harmonia nos últimos dias de nossa era, quando os cristãos serão dominantes no mundo. E dessa forma, vamos dizer, Satanás estará amarrado de uma maneira especial. E esse período será encerrado pela volta de Jesus. Então Jesus vem no final desse período. E muitos pastores, né, que eu conheço militam por isso, né? Tá? Outra visão é a visão amilenista, que eu mostrei para vocês dentro do nosso quadro, né? Esses defendem a inexistência, né, de um milênio antes do fim do mundo, né? Postura que haverá sempre dois reinos, o de Deus e o reino de Satanás, né? Mas que o reino de Deus acontece nos nossos corações, já está acontecendo. O milênio nós já estamos desse sentido vivendo, né? E viveremos até que Jesus então volte e promova a ressurreição e o juízo final. Para estes, então, o milênio se trata da igreja hoje na Terra. Assim como o pós-milenismo que eu acabei de falar, o amilenista também não crê, né, num reinado milenar literal de Cristo na Terra. A visão pré-milenista é a visão que afirma que a segunda vinda de Cristo se dará antes do milênio. Jesus Cristo vem e aí abre o cronômetro para um período de tempo de 1000 anos, nos quais Cristo irá reinar sobre a terra. Neste aspecto do pré-milenismo, as promessas referentes a Israel, elas vão acabar se cumprindo durante o período milenar, né? Cristo vai restaurar toda a nação de Israel neste período, né? Pessoal, eu tentei aqui passar então um pouquinho para vocês uma compreensão dos tempos. Esses sinais que nós estamos vivendo, extraordinários, eles apenas apontam para nós que nós estamos dentro do período das dores. E que não é o fim ainda. Por quê? Porque quando o período das dores se encerrar, virá a tribulação. O anticristo vai se manifestar, né? E como eu disse, penso que nós estamos muito próximos do fim do período das dores. Quando Jesus está falando dessas tribulações, terremotos, né, das pestes, né, do coronavírus que se inclui dentro dessas pestes, né, de uma forma genérica, Jesus diz assim que isto será para nós uma oportunidade de dar testemunho. É hora de testemunharmos a nossa fé. Nós cristãos, eu e você que está me ouvindo, nós não devemos ficar apavorados. Nós não devemos ficar assustados, pois Jesus já nos havia dito a respeito disso. E que nós devemos então, neste tempo, dar testemunho. Mostrar às pessoas que nós estamos confiantes em Deus. Que nós estamos seguros de que a palavra dele está se cumprindo, que a vontade dele está se cumprindo. Que nós devemos dar testemunho agora da nossa fé naquilo que ele já havia dito a nós. Então, quero dizer para você que tudo isso está acontecendo hoje é a oportunidade de você usar para testemunhar Cristo. Não importa o que virá, nós estamos com Jesus. Então que Deus te abençoe.